Queridos irmãos, queridas irmãs, juntos mais uma vez. O que nos une é o desejo de nos aproximarmos dos ensinamentos de Jesus. E nós nos aproximamos dos ensinamentos dele e depois disso precisamos desejar, praticar esses ensinamentos. O caminho temos aprendido também nesses encontros. Encontros esses que são proporcionados pela casa de Zicorta, essa casa de amor, essa casa que nos oportuniza a experiência do amor fraterno. E aí nós descobrimos, não é, na prática dos ensinamentos de Jesus, que o caminho é buscar o seu evangelho, que ele deixou através de seus discípulos, né? Através dos apóstolos. Ele deixou o mapa que deveríamos seguir. Esse mapa, que é o evangelho, ele vem ao encontro daquilo que está em nossos corações. E muitas vezes aquilo que lemos e que aprendemos cai como uma luva perfeita em nós. Outras vezes é difícil. É como se o nosso entendimento ele fosse dificultado pela nossa, muitas vezes, falta de dedicação ou mesmo de conhecimento da própria história do Cristo. Mas não vamos desistir. Quando a leitura do Evangelho nós não a sentirmos verdadeiramente, vamos fazê-la novamente. E sempre que vamos falar do Evangelho, precisamos nos preparar, né? Aprendemos com os nossos pais, né? Na nossa cultura, nós temos alguns cuidados, né? Antes de nos alimentarmos, né? A pandemia nos ensinou muito isso. Lavemos as mãos, higienizemos os alimentos, aprendemos isso com a pandemia. Mas Jesus já tinha dito isso a nós. Só que ele disse, se preocupem com o exterior, mas foquem muito mais no interior. Então, antes de abrir o Evangelho, eu preciso que eu olhe um pouco para o meu coração e veja se nele tem mágoa, tem tristeza, tem desesperança, rancor, né? Eu estou muito chateada com alguma coisa que alguém me disse, ou com a sensação de ter sido esquecida para um acontecimento, às vezes familiar. Então, eu preciso, antes de abrir o Evangelho, eu preciso abrir o meu coração para mim, né? E olhar, por que eu estou chateada? E se eu estou chateada com alguém, com alguma coisa, eu pensar um pouco melhor sobre isso e aí higienizar o meu coração, higienizar os meus pensamentos. Aí sim eu tô pronta. E agora, eu acho que só de pensar nisso, nós já fazemos essa visita, né? Para os nossos corações e higienizamos. E aí sim, com o nosso coração limpo, leve, né? Ainda que daqui a pouco ele venha novamente a ficar turvo. Mas aí de novo higienizaremos, né? Aí sim podemos abrir o Evangelho. Fica parecendo que é uma abertura aleatória, né? Mas não é, porque nós nunca estamos sozinhos. Então tem aqui ao meu lado o meu anjo guardião, né? Minha mentora, todos eles que nos auxiliam nessa caminhada. E aí eu abri aqui no capítulo 8, Bem-aventurados que têm puro coração. No item 5, pecado por pensamento. Adultério. Eu vou compartilhar com vocês assim, a condição do meu evangelho. Olha, eu coloro, eu escrevo, eu faço observações. Isso me ajuda muito, 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 muito. E aí vamos a uma passagem de Mateus. Então é o item 5 do capítulo 7, desculpem, capítulo 8.
Bem-aventurados os que têm puro coração. E o item tem por título Pecado por Pensamento. Está em Mateus, no capítulo 5, o versículo 27 e 28. Ouvistes o que foi dito aos antigos. Aspas. Não cometereis adultério. Eu, porém, vos digo que aquele que houver olhado uma mulher com mau desejo para com ela, já em seu coração cometeu adultério. Então, o que Jesus está nos dizendo nesse encontro de hoje, né? Jesus está nos dizendo assim, existe uma lei, né? Você não pode trair, você não deve, você não pode matar, você não pode roubar. Isso é da lei, tá lá, não pode. Mas eu, Jesus, te digo que se você pensar, se você olhar e desejar, você já está errando, né? Você já está cometendo o adultério. Então aqui, lembrando, meus irmãos, que quando Moisés fala para aquele povo, ele está falando para um povo com valores diferentes daqueles que hoje nós temos. Depois vem Jesus e fala, não basta que você não haja, que você não cometa o adultério. Você não deve cometer o adultério, mas se você pensar, olha Jesus nos dizendo a importância de que eu também vigie meus pensamentos. Eu já dei um passo buscando a luz, quando eu já não faço. E eu preciso alargar esse passo. Eu preciso me preocupar em não pensar. Eu já sei que eu não faço. Eu já sei que eu não sou capaz de pegar um objeto que não me pertence. Eu já sei. Mas Jesus está dizendo para mim, Valdeia, fique atenta, porque se você pensar que aquele objeto, ele deveria ser seu, que ele não deveria ser do outro, neste momento você já está também cometendo uma falta. Então, além de não fazer, fique atenta ao seu pensar. E aí, Kardec comenta assim, a palavra adultério não deve ser aqui entendida no sentido exclusivo da acepção que lhe é própria, mas no sentido mais geral. Olha Kardec alargando a percepção. Não é só adúltero aquele que pratica a traição, não é? Muitas vezes Jesus empregou a palavra adultério por extensão, para designar o mal, o pecado, todo e qualquer pensamento mal, como por exemplo nesta passagem. Aspas. Porque se alguém se envergonhar de mim, das minhas palavras, dentre esta raça adúltera e pecadora, o Filho do Homem também se envergonhará dele, quando vier acompanhado por santos anjos na glória do Pai. Está em Marcos, no capítulo 8, versículo 38. Continua Kardec. A verdadeira pureza não está somente nos atos, mas também no pensamento, porque aquele que tem puro coração nem sequer pensa no mal. Foi o que Jesus quis dizer. Ele condena o pecado, mesmo em pensamento, porque é sinal de impureza. Então, nesse encontro, Jesus está nos deixando mais essa ferramenta. Ele está dizendo para mim, né, Aldeia, redobre o cuidado com o seu pensamento. Pense sobre o que você pensa. Avalie o que você está pensando. Meus irmãos, Jesus ele nos ensina a não julgar o outro. Ele pede que nós façamos uma viagem para dentro de nós. Ele sugere que nós busquemos nos conhecer. E muitas vezes falamos do outro, mas não sabemos falar de nós. Reconhecemos o erro do outro, não reconhecemos o nosso.
Ele já disse isso em outros momentos do Evangelho, quando ele fala do cisco e da trava no olho. Eu sou capaz de ver o cisco miudinho no olho do meu irmão e não vejo aquela trava enorme que impede a minha visão. Então, que nós nos voltemos, não é? Com amor, com vontade para esse mestre e desejemos viajar para dentro de nós, nos tornando melhores. Muita paz para todos nós.